A paz do Senhor, quero deixar aqui uma palavra para você que se encontra em Provérbios, capítulo 25, versículo é o 6 e 7, diz assim: Não te vanglories diante do rei, nem reivindique um lugar entre as pessoas importantes, pois é muito melhor que o próprio rei te convide, sobe até aqui, do que seres humilhado na frente das autoridades. Em outra versão diz assim: não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor que te diga, sobe para aqui, do que seres humilhado diante de príncipes a quem já os teus olhos viram. E essa palavra fala muito a uma palavra que Jesus dá no Lucas capítulo 14. Eu vou ler para você ali, ele dá vários ensinamentos. Jesus vai ensinar sobre quando você aborrece pai e mãe, você acaba sendo discípulo. Quando você vai construir uma torre, você calcula. Então, para ser discípulo, tem que calcular, querer ser discípulo, porque tem um preço, né? Você vai ter aborrecimento com pai, mãe, irmãos. Então, Deus vai ensinando muita coisa. Mas uma das coisas que ele ensina nesse capítulo, ele diz assim: quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: cede o lugar para ele. Então irás cheio de vergonha ocupar o último lugar. Ao contrário, quando fores convidado, vai assentar-se no último lugar. Quando chegar então aquele que te convidou, ele te dirá: amigo, vem para um lugar melhor. Será uma honra para ti à vista de todos os convidados. Aí ele conclui: todo aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Então você nota que combina bem com a fala de Provérbio, dizendo: não senta, não se glorifica, não se vangloria, não, nem reivindique um lugar de assento. Interessante que quando Isaías vai falar de Satanás, ele diz assim: tu dizias no teu coração, ele não falava publicamente, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Quer dizer, ele tinha um trono, ele tinha um governo, ele já tinha uma autoridade, mas ele estava insatisfeito, ele queria sentar num lugar melhor, porque ele diz assim: e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Ele diz: eu quero sentar lá. É não estar satisfeita onde foi colocado, é sentar em lugar de destaque. E você nota que Jesus está dizendo: aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Eu muitas das vezes, em algumas igrejas, eu pretendo e procuro chegar mais cedo. Quem me conhece sabe que eu já fiquei em várias filas para chegar cedo, para sentar na frente. Aí algumas pessoas acham que é para ser destaque. Não, é porque eu tenho dificuldade de audição, de ouvir. Então eu preciso sentar bem para ouvir bem. Eu preciso, muitas das vezes, ver a fala, né, da língua da pessoa, da boca, para entender bem o que está sendo dito. E eu perco, muitas das vezes, o que eu estou ouvindo mediante os barulhos externos. Então, quando Jesus fala de assentar, eu já sei disso. Muitas das vezes eu quero sentar na frente, justamente para ouvir melhor. Mas aqui ele está dizendo da exaltação dentro de nós. Eu já fui em um evento onde me assentaram em destaque. E uma outra pessoa que não foi sentada no mesmo lugar veio até mim e me falou: eu quero sentar aí junto com você. E eu falei assim: mas aqui não pode, aqui é reservado, aqui já está marcado. E a pessoa não ficou satisfeita, porque, na verdade, a pessoa não conseguia entender que ali foi uma exaltação de Deus para que eu sentasse naquele lugar. E, na verdade, a pessoa não aceitava que eu tivesse sido exaltada ao sentar. Você consegue entender? É tipo assim: eu sou muito maior do que você para mim sentar lá e você sentar aqui.
E isso a gente vê no dia a dia da vida. Pessoas que se acham superior e por isso tem a necessidade de sentar para se sentir destacado. E aí, isso mexe comigo, sabe por quê? Porque quando Boaz chega na cena do campo, vai dizer, um pouquinho depois, quando ele está na hora de comer, ele diz assim: Ruth, chega-te aqui. E ela senta entre os segadores. Ela não era um deles. Mas ele convidou e disse: senta aqui. Ele não disse: senta ali, senta lá, senta aqui do meu lado, senta aqui próximo. Então, quando o dono do campo diz para Ruth: senta aqui, ela senta entre os segadores. Tu acha que entre os segadores não tem gente indignada porque ela não poderia sentar entre? Mas quem chamou foi o dono do campo. E aprenda isso. Tem gente que quer se assentar em alguns lugares, quer estar sentado em alguns lugares para se sentir aceito ou até chamado. Porque, na verdade, nunca foi convidado a sentar. Porque quando o Senhor chama, Ele mesmo te assenta. Quem briga por cadeira, quem briga por posição, é porque nunca foi chamado. Toda pessoa que você vê muito brigando para chegar e sentar e aparecer, é porque nunca foi chamado pelo dono do campo. Ela mesmo ou ele mesmo se apresentou e senta. Porque quem é chamado não briga por cadeira. Você consegue entender? Tem que ter uma humildade dentro de você. Esses dias todos, eu não entendendo porque Deus me fez estudar bastante sobre a palavra humildade. Ser humilde. Ser humilde tem que ser uma decisão sua. Você tem que escolher ser humilde. Que é isso, Fernanda? Isso é uma característica, isso... Não. A gente muda. A gente treina. A gente aprende. A gente olha para Jesus e olha como ele se comportava e tenta fazer igual. A Bíblia vai dizer no Provérbio 15, versículo 3, diz assim: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade procede a honra. Tem humildade? Vai ter honra. Aí no Provérbio 16, versículo 18, diz: a soberba procede a ruína e a altivez do espírito. Em outras versões é o contrário, é orgulho e soberba, a queda. Ser soberbo, ser orgulhoso demais, ser soberbo é passar de um orgulho natural da vida, você ficar orgulhoso por um filho passar numa faculdade. Mas quando isso sobe a cabeça, que você começa a comparar com as outras pessoas, que o seu é melhor, quando tem uma supervalorização, é soberba. Cuidado por você não se auto-supervalorizar. Alguém nos valorizar, amém. Mas nós, não. E aí, por que uma pessoa não aceita sentar lá atrás? Porque ela se autovaloriza. E ela não aceita o melhor, o mínimo. Foi isso que aconteceu com Amã quando chegou no pátio para falar de Mardoqueu. O rei não dormiu. E quando ele começa a falar, o que faço? O que faz a um homem que o rei quer exaltar, quer honrar, quer agradar? Amã achou que era ele. Não tem ninguém melhor do que eu. Não tem ninguém mais supervalorizado nesse reino. Sou eu. E ele dá todos os esquemas, e mal ele sabia que era aquele que ele queria a forca. A humildade procede à honra, mas a soberba, a ruína e a altivez do espírito, a queda. Quando você acha que pode fazer, quando você acha que tem domínio,
Vamos descer um pouco? Vamos diminuir um pouco isso aí? Aceite outros lugares, aceita outras posições, porque seja onde você estiver, Deus vai te honrar. Eu falei bem claro no começo sobre a minha dificuldade em ouvir. Então quem convive comigo sabe que eu não gosto de sentar muito lá atrás por causa dessas coisas. E amados, eu vejo gente que senta lá atrás, conversa o tempo todo. Eu vejo gente que senta na frente, conversa o tempo todo. Eu sento na frente, quando eu posso e me esforço para isso, mas é para ouvir, é para ficar atenta, não é para conversar. Então, use os lugares que Deus tem te dado, mas para valorizar o que Deus está te entregando. Não para se sentir melhor do que o outro. Jesus ensina, provérbio ensina, a vida nos ensina. E ele está dizendo, não tente sentar onde Deus não te colocou. Porque senão vai ser sempre assunto e na verdade o que ele está dizendo vai ser sempre motivo de vergonha. Quando algumas pessoas me chamam de pastora, eu falo, eu sou missionária, e às vezes as pessoas pensam que eu estou preocupada ou com o título de pastora ou de missionária. Não, amado. Eu não estou preocupada com isso. Eu estou preocupada em ficar firme, em fazer o que ele pediu para mim fazer, que não é fácil, e ficar firme nele. E eu vejo pessoas que estão do meu lado, algumas querendo me dar o título para me honrar e outras indignada porque alguém falou que eu sou o que eu não sou. O título, a carteirinha, não diz quem você é. Mas as suas atitudes, o seu comportamento diz quem tu é. Não é a posição que você está sentada que diz quem você é. Mas é a atitude de se exaltar ou de se humilhar. Quando Jesus ensina, Jesus fala, não senta nos primeiros lugares, senta lá atrás e deixam te chamar aqui para frente. É claro, se você chegou no local, se você se esforçou, chegou mais cedo, você fez aquilo justamente pelos seus propósitos. Não para poder ser destaque. Porque, amados, a glória de Deus não é dada ao homem. A glória de Deus não é dada ao homem. Mas ele tem prazer de refletir a glória dele em nossas vidas. Mas a gente só reflete quando a gente parece com ele. Quando a gente vive o que ele manda a gente viver.